E aí pessoal, tudo bem? Professor Gilberto, mais uma vez aqui nesse canal do YouTube, para a gente não perder tempo, em relação às aulas de matemática. E a gente sabe, que a gente continua ainda enfrentando essa pandemia, continua ainda lutando, cuidando das nossas vidas, da nossa saúde em relação a esse fato terrível que tem ainda propagado em todo o mundo, inclusive aqui em Campo Grande ainda. Mas como eu já tinha dito em outros vídeos, eu tenho certeza que isso vai passar logo. Claro que depende de nós em relação ao contágio, em relação aos cuidados com higiene e tudo mais, mas no coração eu tenho fé que em breve isso tudo vai passar, que a gente vai poder voltar às aulas, poder voltar às nossas rotinas, ao nosso trabalho, voltar para a escola, voltar para a sala de aula. E mais uma vez aqui dizendo para os meus alunos que ainda continuo com muita saudade de vocês. E hoje eu quero falar com os meus nonos anos, das duas escolas, o nono A, B e o nono ano A, B da outra escola também, tá bom? Receba aí um grande abraço, sejam bem-vindos ao canal, espero que vocês estejam acompanhando essas aulas, porque nós estamos apenas retomando alguns conteúdos, algumas falas que a gente já tinha feito no primeiro bimestre, no início das aulas, e logo de repente parou por tudo isso, mas eu quero unir a minha fé com vocês, que em breve a gente vai estar junto para estudar juntos ali, olho no olho, ok? Que é melhor ainda, a gente tem essa ferramenta que é a tecnologia, a internet, o YouTube, e a gente tem que fazer o que pode. Então, para que vocês não fiquem em casa sem as aulas, às vezes sem algum conteúdo, perdendo, achando que está realmente perdendo tempo, então eu resolvi fazer esses videoaulas para vocês. Eu espero que vocês deem continuidade, que a gente possa continuar estudando, e hoje a gente vai retomar alguns assuntos do nono ano. Então hoje eu quero falar rapidamente, fazer um apanhado de um resumo de tudo assim entre aspas, de algumas coisas que a gente estudou. Então hoje a gente vai falar um pouco hoje sobre a simplificação de radicais, que são as raízes, e um pouco para lembrar da função do primeiro grau. São dois conteúdos concernentes ao ano escolar nono ano, ok? Espero que vocês gostem, que dê tudo certo. E ao final deste vídeo eu vou deixar o meu e-mail para que vocês possam estar mandando as suas dúvidas. E no próximo vídeo a gente sanar algumas dúvidas e vou deixar até uma atividade para vocês realizarem diante do livro didático que vocês já possuem em mãos, ok pessoal? Então vamos começar a nossa aula agora, nono ano, preste atenção aí. Hoje a gente vai dar uma lembrada sobre a simplificação de radicais por meio de fatoração. Não sei se vocês lembram, a gente fez muitas vezes esse exercício de estar simplificando os radicais usando os fatores primos. Nós temos aqui no item A, raiz de 20 e no item B, raiz de 18. Como, por exemplo, raiz de 20 não tem raiz exata, então a gente vai ter que fatorar esse raiz de 20 por meio de fatores primos. Então a gente tem aqui, 20, e o primeiro número primo que a gente começa a utilizar é o 2, como fosse o MMC, mas a gente na verdade só está fatorando. 20 dividido por 2, 10. 10 ainda por 2, 5 e depois 5. Aí temos aqui 1, fecha aqui, nós temos 2, 2 e 5. Então o que a gente pode colocar aqui? Nós poderemos aqui, no caso, utilizar a multiplicação de dois números, no caso, para encontrar um número, pelo menos, que tenha raiz quadrada. Se eu multiplicar 2 vezes 5, vai dar 10. E 10 não tem raiz exata. Mas se eu multiplicar 2 vezes 2, é 4. Então tem raiz quadrada, 4 não tem? Então eu tenho, na verdade, por meio da fatoração do 20, eu tenho o 4 e o 5. Ou seja, repetindo, fatorei o 20, fatoramos a divisão por 2, aí a gente vai estar multiplicando para utilizar principalmente os números quadrados. Os números quadrados são aqueles números que têm raiz quadrada. Então eu tenho 2, 2 e 5. Se eu multiplicasse 2 vezes 5, daria 10, não tem raiz de 10. Então, 2 vezes 2, 4 tem, então eu vou usar 4 vezes 5. Então, eu abro raiz de 20 em 4 vezes 5. 4 vezes 5. Aí eu pergunto para vocês, existe raiz quadrada de 5? Não, exata não. Mas raiz de 4 tem. Quanto que é a raiz de 4? 2, certo? Raiz de 4 é 2, então eu extraio essa raiz. Então eu vou ter
Raiz de 4 vou pôr a resposta aqui embaixo para não misturar com outro exercício aqui do item B. A raiz de 4, então, é 2. E raiz de 5, exata não existe, ela permanece dentro da raiz. Ok, pessoal? Então, raiz de 20 simplificada, a resposta é quanto? 2 raiz de 5. No item B, nós temos raiz quadrada de 18. Fatorando 18, nós temos 2. 18 por 2, a divisão vai dar quanto? 9. Não dá mais por 2, né? Porque 9 não vai dividir por 2. Então, eu vou para o próximo número, que é 3. 9 dividido por 3, 3 e por 3, 1. Se eu multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6, e 6 não tem raiz exata. Mas se eu multiplicar 3 vezes 3, 9, e 9 tem raiz exata. Então, eu vou trocar essa raiz de 18 por 2, que multiplica o 9, que é a mesma coisa de 18. Raiz de 2 não existe exato, então permanece raiz de 2. Raiz de 9 existe. Quanto que é a raiz de 9? 3, só que eu não coloco aqui atrás, coloco ele na frente, o número inteiro na frente do radical. Então, a resposta do raiz de 18 simplificado é 3 raiz de 2. Ok, pessoal? Então, o que é esse conteúdo mesmo? Simplificação de radicais. Então, todas as vezes que eu não tenho a raiz exata, eu posso simplificar esse radical através da fatoração por números primos e diminuir o tamanho dela, a resposta, né? No caso aqui, raiz de 18, a resposta vai ser 3 raiz de 2. Claro que se o exercício pedir para vocês qual que é o valor aproximado de raiz de 18, é outro caso. Mas nesse caso, é simplificação de radicais, ok? Vamos passar para o outro conteúdo, que é a função do primeiro grau. Função do primeiro grau, a gente só vai estar tomando uma lembrança do que a gente já tinha estudado em sala de aula. E a gente vai primeiro falar sobre lei de formação. Então, minha primeira pergunta é o seguinte, né? Lei de formação, ela deve ser, né? O que você entende por lei? Lei é aquilo que tem que ser cumprido até o fim. E a função do primeiro grau, ela também tem as suas leis, as leis de formação que determinam operações, determinam situações, problemas. No caso aqui, a função do primeiro grau, a gente tem a lei de formação determinada, definida como y igual a x mais b. Nesse y eu poderia trocar, por exemplo, em outras traduções, o y eu poderia colocar f de x, que é a mesma coisa. Certo, pessoal? Então, a lei de formação, y igual a x mais b. Mas vamos lembrar aqui, quem que é esse ax, quem que é esse b, quem que é esse y aqui da lei de formação da função do primeiro grau. A x, quem que é mesmo? É o nosso coeficiente angular. Esse x a gente chama de que mesmo? Variável independente. O que a gente entende por independente? É aquele ou uma pessoa que não depende de outro para sobreviver. No caso, o x da função, ele não depende, ele assume qualquer valor e ele não é dependente, ele é chamado variável independente. Agora, esse y aqui é chamado de variável dependente, mas aí ele depende de quem? Ele depende do x. Aquilo que se aplica no x é o que eu tenho em y. Por isso que a gente chama o x de domínio da função e o y a imagem. O y ele fica esperando ver o que vai dar pelos cálculos do x, domínio da função, ok? Então, se vocês lembram da sala de aula, né, falei na época sobre o moedor de carne que a gente usava há muito tempo, né, atrás, os antigos, que a gente não comprava carne moída, a gente tinha que preparar essa carne moída em casa, então a gente usava aquele exemplo, né, que eu usei na sala de aula, lembrando dos nossos avós, algumas mães, né, que a gente colocava lá o moedor de carne ali na mesa e ali a gente produzia a nossa carne moída. Foi até um exemplo engraçado que a gente deu na sala de aula para lembrar o que é o processo da função. Então, na hora que a gente colocava o pedaço de carne, aquele pedaço ali que eu colocava é o valor do x, é o meu valor que eu estou inserindo dentro da operação. E quando esse pedaço cai dentro do moedor, que eu estou lá moendo, é o meu f de x, é o processo, é a conta sendo determinada. E a carne moída é o y, ok? É só para lembrar qual que é o processo da função. Eu entro com valor, faço o processamento de cálculo e depois eu determino o y. Esse y é a imagem da função. E o ax, que é o x, é o domínio da função, que é a variável independente. E o y é a variável dependente, que depende daquilo que foi processado por x. Então eu coloquei um exemplo aqui no final, ó.
Esse aqui a gente já até tinha feito umas vezes na sala de aula. Determine a imagem do número menos 2 na função y igual a 5x mais 3. Aqui está falando para determinar a imagem. Então, na verdade, para determinar o valor de quem? De x ou de y? Na verdade, para determinar o valor de y. Porque a imagem está ligada a quem? Ao y. E quando perguntar para determinar o domínio, aí em relação ao x. Então, aqui tem a função y igual a 5x mais 3. Então, já que ele quer que determine a imagem, ele fala do número menos 2, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou lá, coloco y, 5 vezes, no lugar do x eu vou trocar por menos 2, que é a troca, é o valor que o x vai alterar. Menos 2, aí mais 3 que é fixo, aí eu vou ter y igual 5 vezes 2 menos 10. 5 vezes menos 2, menos 10. Somado com mais 3, y igual a menos 7. Ou seja, qual a imagem desta função do primeiro grau quando o meu x for menos 2? Quando ele for alterado, ou seja, a troca do x por menos 2. Qual é a imagem, ou seja, qual é y? Quando o exercício der qual que é o domínio, aí eu vou determinar o x, ok, pessoal? Aí eu vou fazer a troca de valores. Nesse caso, o exercício pediu para determinar o valor da imagem, então o valor do y, ok? Então hoje são só 2 conteúdos para a gente lembrar: simplificação de radicais e algumas coisas, alguns itens sobre a função do primeiro grau. Lembrando que a gente tinha do segundo grau também, que ficou um pouco mais para frente. A simplificação de radicais foram feitas, né, a partir de fatoração por números primos, ok? E aí a gente vai determinando o valor simplificado. O que era a raiz de 20 virou 2 raiz de 5. O que era a raiz de 18 virou 3 raiz de 2. E aqui, tudo sobre a questão da lei de formação da função do primeiro grau, sobre imagem, sobre domínio, qual que é a variável dependente, independente, ok? Nas próximas aulas a gente pensa em fazer, por exemplo, a construção de um gráfico da função do primeiro grau a partir da reta. Ok, pessoal? E para que não fique só nas minhas palavras, eu vou deixar aqui para vocês uma atividade para vocês desenvolverem aí no livro do 9º ano. Tarefa, página 257. Certo? Eu falei, esse professor é doido, né? Em quarentena passar tarefa. Sim, agora vocês têm que fazer também de matemática em casa. Eu sei que vocês devem estar fazendo outras coisas, ajudando o pai, a mãe em alguma situação, mas também pode continuar estudando, desenvolvendo operações matemáticas em casa. Ok, pessoal? A tarefa então vai ser página 257, exercício primeiro, o exercício primeiro único, que ele é determinado por letra A e B, só tem 2 situações para ser resolvida. O que você vai fazer nesse exercício? Lá vai estar pedindo para vocês lerem os 2 textos, depois determinar uma lei de formação para cada um desses itens, ok, pessoal? E mais uma vez, aqui eu tinha dito no início do vídeo que eu ia deixar o e-mail para que vocês pudessem mandar as questões, mandar as dúvidas. Está aqui, ó. Para quem não tinha pego, é prof.gilberto80@outlook.com. Ok, pessoal? E eu espero que vocês deram uma boa lembrança aí do que é simplificação de radicais e também função do primeiro grau, alguns itens sobre o assunto, tá bom? Eu quero deixar um grande abraço para o meu 9º ano A, 9º ano B do Oliva e o meu 9º ano A e B do Múcio. Um grande abraço, fique com Deus e sempre pedindo a Deus com fé que isso logo vai passar, essa quarentena. Nós vamos vencer tudo isso, não só Campo Grande, não só Brasil, mas o mundo inteiro. Nós vamos conseguir, com muito cuidado, com muito zelo pela saúde e com muita obediência em relação às nossas autoridades também, tá bom? Um grande abraço e muitas saudades, em breve estaremos juntos, ok? Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau!